diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Quem conhece sabe que as estradas de Pernambuco são cheias de mistérios e fatos estranhos, e esse caso é somente um dos muitos que eu presenciei transitando por lá. Alguns anos atrás, eu estava com a minha família, passando férias na praia de Itapuama, no município de Cabo de Santo Agostinho, aqui mesmo em Pernambuco. Estávamos aproveitando para descansar e curtir alguns momentos em família. Teve uma noite que um tio meu, já idoso, acabou sofrendo um pequeno acidente e foi necessário levá-lo de carro para receber atendimento em um hospital do Recife. Já era tarde da noite, mas mesmo assim não podíamos deixar de prestar o atendimento a ele, pois não sabíamos o nível da gravidade do seu machucado. Pegamos a estrada e partimos. Estava muito escuro. Era uma daquelas noites em que as nuvens encobrem a lua. Íamos conversando para distrair e quebrar um pouco o gelo e o medo de percorrer uma estrada um tanto deserta como aquela, com aquela penumbra à frente. Foi quando, de repente, em um determinado trecho, percebemos um vulto no meio da estrada tomada pela escuridão. Ao nos aproximarmos, percebemos que era uma mulher toda vestida de branco. Só vimos de relance e não deu para perceber muitos detalhes sobre aquela figura devido à velocidade em que estávamos viajando. Passamos então pela mulher e olhamos para trás e constatamos que ela havia ficado parada no mesmo lugar. Ao vermos aquilo, é claro que ninguém teve coragem de pedir para que eu parasse o carro e voltasse para perguntar o porquê dela estar ali naquele lugar, naquela hora da noite sozinha. Então seguimos em frente com a viagem. Ao chegarmos no Hospital Recife, onde meu tio conseguiu atendimento e rápido, foram feitos então alguns curativos e ele precisou tomar um analgésico. Foi constatado que não era nada grave e ele foi logo liberado. Entramos então no carro e iniciamos a nossa viagem de volta, sendo que dessa vez mais aliviados e descontraídos, pois sabíamos que o ferimento do meu tio não era grave e se tratava apenas de algumas escoriações sem gravidade. Estávamos preocupados devido à idade avançada nele e pelo fato dele ser diabético. Apesar de não deixar transparecer, a viagem de ida havia sido um pouco tensa. Agora na volta, até ligamos o rádio do carro para melhorar o clima. No caminho ficamos comentando sobre aquela mulher que tínhamos visto na estrada e ficamos especulando sobre o que poderia ser aquilo. O tio começou a contar que esse tipo de coisa era bem comum por ali, por essas visões. Ele até disse que uma vez causaram um grave acidente. Ele contou que um antigo patrão dele uma vez capotou com um carro por ter uma assombração, e ele usou exatamente essa palavra. Apareceu do nada no meio da pista. Ele até pensou que fosse uma pessoa e tentou desviar, mas perdeu o controle e capotou por várias vezes. Segundo meu tio, a esposa dele morreu na hora, ali mesmo na estrada. Esse tipo de história sempre mexeu comigo, não vou mentir, e me impressiono muito fácil, e para o meu desespero, algum tempo depois, quando chegamos no mesmo ponto onde tínhamos visto a tal mulher na viagem de ida,
vimos que ela ainda estava lá, parada no mesmo lugar e da mesma forma. Ela estava lá parada, olhando para nós com um olhar aterrorizante. Eu então diminuí a velocidade e a iluminei com o farol do carro para tentar ver melhor o que era aquilo. E quando o farol do carro focou em sua imagem, ela simplesmente desapareceu no ar, sumiu de repente. Ficamos todos de cabelo em pé e com arrepios em todos os pelos dos nossos corpos. Até hoje, comentamos sobre esse caso, mas não temos a mínima ideia de quem ou o que era aquela mulher de branco e o que ela fazia no meio daquela estrada por tanto tempo, parecendo até que estava nos esperando. Depois disso, eu passei por lá outras vezes, nos mais diversos horários, e nunca mais a vi. E graças a Deus por isso. Boa noite. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures.